SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O século XVIII e XIX caracterizou-se por serem denominados os séculos da psicologia. Mas houve um ledo engano, porque em verdade nós temos uma multiplicidade de psicologias. E a psicologia, ela não foi nascida das fundamentações empíricas, como no final do século, início do século XIX, início do século XX, quiseram fazer. A psique humana, que em verdade é a alma, ela tem uma multiplicidade de abordagens e nós, em verdade, não conhecemos nem os nossos oceanos, nem o nosso universo e nem tampouco a nossa alma. Mas foi preciso algumas pessoas acoplarem cientificidade, filosofia e espiritualidade para nós termos uma percepção daquilo que existia, mas não era visto dentro do contexto da credibilidade. Pessoas como o Mesmer, que passou, pessoas como Allan Kardec e principalmente a figura de Valdo Vieira, foram pessoas que trouxeram-nos e levou-nos a aproximarmos, principalmente no século XXI, que é denominado século do espírito, aproximarmos ciência e espiritualidade, levando para o meio acadêmico o espírito e olhando uma nova abordagem. Lembro-me que ao ler Jung, no Homem e seus Símbolos, ele fala no seu prefácio que ele, naquele momento da vida dele, já famoso, já respeitado e já bem visto dentro da sociedade, ele poderia abrir o coração e dizer que acreditava em sessões espíritas e que a visão dele não era a visão cartesiana positivista da libido de Freud, mas uma visão espiritual. Valdo Vieira, ele levou e colocou dentro do contexto da cientificidade essa nossa, que é observação, criação de hipótese, resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização, a conscienciologia. Levou e ensinou-nos a pensar e a observar a nossa saída espiritual. E para falar disso, aqui nós temos Marcelo Barbosa Bastos, que é do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que, como sempre, irá nos dar uma aula do que é essa ciência que engatia no século XXI, mas que tem suas origens há mais de 5.000 anos atrás, porque ela surgiu junto com o homem, porque o homem veio à Terra com seu corpo, mas também com a sua alma. Prazer tê-lo aqui conosco. E, Marcelo, nos fale aí o que é a projeciologia, sobre o trabalho de Valdo Vieira e o que é que nós temos aí de dentro do contexto da evolução espiritual. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez, José Augusto, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui para falar da projeciologia, da conscienciologia, enfim, a livraria Terceiro Milênio, ao portal Jorge Guedes, enfim. Então, a projeciologia como proposta científica, que é uma subespecialidade da conscienciologia, que você bem citou, foram as duas neociências propostas pelo professor Valdo Vieira, né, médico, pesquisador, e projetor consciente desde os 9 anos de idade.
exatamente o professor Valdo, a partir de vivências pessoais, vai começar a aprofundar o estudo dessa experiência em particular, onde ele entende que a pessoa ela consegue ter um contato direto com a informação, sem, digamos assim, muitos intermediários e também sem muitas modificações da informação acessada. A pessoa ela pode se deslocar temporariamente do seu corpo físico, utilizando um outro corpo, que não seria físico, e sim extrafísico, que nós vamos chamar aqui de psicossoma, ou o corpo das emoções, também conhecido como corpo astral, o duplo, né? No Antigo Egito conheciam como Ka, né, que era cultuado. Então essa experiência ela vai, como você bem colocou, se replicar na condição humana, portando um corpo físico. Então, desde que o homem pisou neste planeta, nesta dimensão, ele passa por esse tipo de experiência, na maior parte das vezes inconsciente, né? Que é hoje a maioria das pessoas, são 89% da população tem experiências noturnas projetivas, extracorpóreas ainda não lúcidas, né? Nós vamos ter um percentual menor de 9,8 pessoas, percentual ainda que as pessoas têm a dúvida, acham que alguma coisa está estranha, parece um sonho lúcido, mas não consegue ainda manter aquela informação, a continuidade daquela experiência de uma forma autômata. E nós vamos ter mais ou menos 1,2% dessa população que pelo menos na vida teve uma experiência projetiva, extracorpórea, lúcida e rememorada. Ou seja, então é uma vivência muito mais cotidiana do que nós imaginamos. Vai haver aí só alguns dos detalhes. Quais são? É a capacidade da pessoa ter lucidez enquanto ela vivencia essa experiência e ao retornar para o corpo físico ela rememorar com detalhes, né, e poder fazer o seu relato e aí a sua análise pessoal dessa própria experiência. Diga-me uma coisa, o Ocidente, ele por sua vez, ele teve assim um desenvolvimento bastante mais voltado para a concepção aristotélica. Porque Aristóteles e Platão, Aristo, que era o nome de Platão, foram duas pessoas que, 4 séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, eles mudaram e moldaram todos os pensares que estamos até hoje. Por quê? Porque Platão dizia que nada mais é o conhecimento do que a recordação. E Aristóteles, por sua vez, disse não, é o que Locke fortaleceu. Ele disse, o tabula rasa, a sociedade o molda. O mundo dos sentidos é mais forte do que todo o processo de anterior a nós, ou seja, tem um processo reencarnatório. Em outras palavras, Platão tinha uma linha reencarnacionista e Aristóteles não tinha. A visão judaica cristã, né, ela é toda baseada nos princípios do islamismo também. É toda baseada nos princípios aristotélicos da ressurreição. E o Ocidente, né, principalmente a partir da Idade Média, se alicerçou nessa visão. Você acha que isto atrapalhou a evolução e a abordagem do espírito, como ele deveria ser visto, por causa dessas posturas, digamos assim, essas sequelas de visões ressurreicionistas e visões também de que só o mundo dos sentidos vale, que nós nascemos zero, né? E vamos morrer, como Jung dizia, o homem nasce zero, mas vai morrer uma cópia da sociedade, né? Eu acho que essa visão do Ocidente atrapalhou na evolução da espiritualidade. Bem, o que nós vamos perceber? Da conscienciologia, da projeciologia, a espiritualidade propriamente reencarnatória, da alma imortal, da transmutação da alma, essas coisas todas. Isso, quando nós estudamos os períodos históricos da própria experiência projetiva, né, nós vamos perceber no período antigo, que é um período onde se relata até alguns filósofos descrevem, como o próprio Platão na República, né, o caso do soldado armênio, onde ele vai ficar durante 10 dias dado como morto após a batalha, vai passar por uma experiência extracorpórea, vai voltar ao corpo e relatar, né, que acessou o mundo dos mortos, né, como eles colocavam. E aí depois nós vamos avançar no tempo, a partir de 1500, entrar na fase esotérica fechada, onde as vivências, experiências parapsíquicas projetivas eram dadas para pequenos grupos, né, onde as pessoas tinham medo de relatar essas informações, muitas vezes eram perseguidas quando as colocavam em público. Aí vamos avançar um pouco mais
processo exotérico mais expansivo e adentrar numa era moderna, né, onde nós vamos ter pessoas como o próprio Emmanuel Swedenborg, e vai ser contemporâneo de Kant, vai ser o primeiro pesquisador prático na história, né, onde ele vai descrever no seu Diários Espirituais as suas experiências projetivas, né? O Emmanuel Swedenborg, ele teve muitas experiências importantes nesse processo. Previsões, ele previu em outra cidade que havia um incêndio, se não me engano, ou uma inundação. Perfeito, então todas as experiências com essas grandes personalidades vão ajudar a corroborar e atestar de que precisamos olhar também para as experiências pessoais. A Conscienciologia, ela coloca que estudar a consciência, que somos nós, né, o nosso ser, o nosso self, é diferente de estudar as energias, porque a consciência seria o princípio inteligente que usa a energia, que é um corpo físico, um corpo mais sutil, para se manifestar em diversas dimensões, com um processo de aprendizado, né? E que esse aprendizado ele vai ser reforçado a partir da experiência pessoal. É o que nós colocamos ser mais importante nesse trabalho, ou seja, desde que a pessoa ela tenha a capacidade de vivenciar por si mesma, tirar as suas próprias conclusões e não somente ficar no processo do acreditar, onde nós entendemos que seria secundário nesse processo. Nós temos um princípio que é colocado, o princípio da descrença. Então, não acreditem em nada que eu estiver falando aqui para vocês agora, busquem ter suas próprias experiências, né? Achamos que isso é o mais inteligente, é o mais viável para que a pessoa ela possa passar, né, em loco, como nós chamamos, né, e ter essa vivência personalíssima e individual. Então, o que é que eu penso, na verdade, é que o que pode ter atrapalhado o desenvolvimento da pesquisa mais aprofundada parapsíquica é essa dicotomia da consciência e da experimentação. Então, a Conscienciologia ela propõe que você é o pesquisador e o pesquisado ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a ferramenta de trabalho dessa pesquisa. Eu não vou pesquisar um objeto separado de mim, eu sou o objeto da pesquisa. Então, o meu universo íntimo ele é interessantíssimo, a ponto de eu aprofundar esse conhecimento e usar de todos os pormenores que eu tenho no meu processo evolutivo. Como você bem citou, um outro princípio desse paradigma da consciência é exatamente estudar as hipóteses das vidas pretéritas e futuras, né? Através da utilização de diversos veículos de manifestação da consciência, diversos corpos físicos. E tudo isso vão ser conhecimentos que vão sendo agregados. Então, teoricamente, nós seríamos hoje uma síntese de tudo que já fomos no passado. Estaríamos hoje aqui replicando algumas dessas experiências e tentando reproduzir ou desdizer algumas coisas, ou refazer algumas ações e aprender coisas novas. Dentro desse processo de aprendizado, nós entendemos que ajudar a outra pessoa, levar uma informação que possa te dar um esclarecimento, é melhor do que só o processo consolatório também. Então, o que é que eu percebo aí? Que a experimentação direta ela vai ser um diferencial. Enquanto a consciência ela terceiriza essa experiência, ela perde em conteúdo, ela perde em vivência. As três revoluções liberais foram fundamentais para o mundo. A inglesa, a americana e a francesa. O status quo da humanidade, no Estado Democrático de Direito, ele é baseado em três princípios do contrato social. Thomas Hobbes, na qual diz que o homem, ele fala isso, cidadão Leviatã, ele diz que o homem é o lobo do próprio homem e o Estado tem que contê-lo. Segundo momento, Locke, um dos pais do empirismo, que na realidade o pai do empirismo é Francis Bacon, ele diz que é bastante aristotélico, o homem nasce uma tábula rasa, a sociedade o molda. Em 1961, Jean-Jacques Rousseau escreve Emílio e escreve, por sua vez, o contrato social, que é o balizamento de, digamos assim, de uma visão humanista. Mas em 1762, Jean-François Royer Voltaire escreve sobre a tolerância. Inclusive ele critica exatamente o que fizeram com Jean Cala, que era uma pessoa que era calvinista e ele, por sua vez, a sociedade queria que ele fosse católico. Mas aí o que é que acontece? O filho suicida-se por causa dessa pressão. Baseado nisso, nessa pressão, a sociedade coloca-o como um homicida. E ele é torturado. Baseado nisso, Voltaire revolta-se e começa ao movimento no qual ele diz que é o surgimento básico dos direitos humanos, que eram os direitos naturais. Hoje nós temos três visões do mundo em termos de humanismo, em visão de humanidade. Primeiro, a visão liberal, de Adam Smith e John Locke, né, que é exatamente o capitalismo, que todos têm ascensão, a visão de humanismo. A segunda, nós temos a visão do socialismo,
que começou em 1917 na União Soviética, que foi falha, baseado nos princípios de Karl Marx, que ele dizia que no primeiro momento o indivíduo teria o socialismo e na segunda etapa ele teria o comunismo, que seriam todos iguais, e que o Estado daria. E o terceiro, que é muito questionado, é o Estado eugênico. Porque Francis Galton, Platão já falava nisso na República, e Hitler e Mussolini tentaram aplicar, ou seja, o melhor para o melhor e eliminar-se-á os piores. Só que essas três linhas, seja a visão humanista liberal, seja a visão humanista socialista e eugênica, né, elas são falhas. Você acha que a visão humanista espiritual, baseada nas pessoas poderem sair, comunicar-se com aqueles que já foram, já desencarnaram, ou mesmo pegar conhecimentos que existem no cosmos, é a visão humanista do século 22? Sim, logicamente, hoje nós não temos como não falar na expansão da informação e da liberdade de direito das consciências. Na conscienciologia nós vamos falar de dois princípios, um deles é o universalismo e o outro é a cosmoética, né, que é o princípio da ética. Eu achei bastante interessante. Da ética cósmica, é a ciência que estuda a moral. Correto, são costumes. Seja, a reflexão sobre os valores morais pré-existentes na sociedade. Então, quando eu observo uma sociedade, que eu ainda nem estou falando da parasociedade, tá? Que é um outro aspecto dentro do estudo da conscienciologia e da projeciologia, e vejo que há costumes, há valores, eu respeito esses princípios, contudo eu também vou ter uma visão mais ampla, universalista, buscando que aconteça o melhor para todos. Esse vai ser um dos principais primórdios do trabalho da conscienciologia, para que as pessoas possam ter acesso ilimitado às informações. Por isso que nós colocamos a importância da verificação pessoal direta em cada experiência dessa, onde a pessoa ela não precisa pagar um pedágio, pedir permissão estatutária, né, ou a uma nação, ou a uma linha de conhecimento, né? Ela, na verdade, ela vai construir a ciência de si mesma, né? O estudo da consciência, e a consciência sou eu. Consciência de si mesmo. A consciência etimologicamente é o autoconhecimento. Consciência, conhecimento de si mesmo. Então, a consciência, ela se constrói ao longo desse tempo. Então, nós vamos perceber que, historicamente, assim, estudar o paranormal, o parapsiquismo, como, assim, a experiência projetiva, vai ser uma construção, um ganho gradativo, né? Nós estamos conquistando essa liberdade de expressão hoje, na modernidade. E aí vamos começar a ter experimentos laboratoriais que vão começar a respaldar, né, o objetivo e a importância desse tipo de trabalho. Só lembrando o nosso professor Charles Startz, né, americano, que vai com a projetora MIZ fazer experimentos durante 4 dias, onde pede que ela se projete, acesse informações acima de um armário, e ela vai trazer essas informações no último dia e vai corroborar que existe ou parece existir, a consciência parece existir além do seu corpo físico, além hoje de todas as experiências chamadas de experiências da quase morte, né, que nós ouvimos falar nos hospitais, enfim, os processos ambulatoriais. Então, assim, nós temos hoje um manancial muito grande de experiências ditas parapsíquicas que estão muito próximas da nossa realidade. Isso humaniza mais o ser humano, né? Isso sensibiliza mais. E leva-o a perceber que ele vai voltar e vai ter sequelas daquilo que ele fez. Né? O karma e o dharma, como diríamos, no plano do processo da roda de Sansara, vai fazer ele pensar e se policiar. Né? Porque dentro das premissas que nós temos no status quo do Estado Democrático de Direito hoje, nós temos a limitação a partir do Estado. Né? O Estado, dentro de uma visão empírica, se ele sendo vista, se nós evoluirmos espiritualmente, percebermos que ao matarmos alguém, ao explorarmos alguém, nós teremos, né, uma volta, e essa volta problemática, né, ter-se-á uma visão mais humana. Principalmente quando se percebe que tem algo além da vida, né? Algo além desse corpo nosso somático, como você colocou mesmo, o corpo psicossomático. Né? Isso. Então, esse também é um outro contexto. As relações humanas, elas vão obedecer nesse processo evolutivo, dentro do estudo da conscienciologia, a observação de 3 contas principais. A primeira é aquela que diz respeito a mim mesmo, que nós chamamos de egokarma. Então, tudo aquilo que eu faço de positivo ou de negativo em relação à minha própria pessoa. O que eu vou fazer em relação ao meu grupo mais próximo, seja a família,
família, seja um grupo de trabalho, um grupo de relacionamento à parte, nós vamos chamar de grupo karma, também vai ter um aspecto, ou seja, para aquele grupo eu posso ter feito algum benefício ou deixado alguma pendência em termos passados também e ter posteriormente que voltar em um outro período, outra oportunidade existencial, em uma outra vida humana e tentar reajustar esses quesitos. Um outro aspecto é quando eu consigo sair do meu aspecto pessoal, do meu ego karma, do meu grupo karma e começo agora a olhar para um âmbito maior. Eu começo a olhar para as outras consciências que eu não conheço, que fazem parte de um conjunto maior de experiências. Aí nós vamos chamar de polikarma. Então nós entendemos que quando a consciência ela passa por um processo evolutivo de reciclagens constantes, que nós chamamos de recim, a sua reciclagem intraconsciencial, isso vai potencializar a capacidade dela começar a observar a necessidade do outro. E não somente a observar no aspecto de sanar as necessidades mais básicas, mas principalmente as necessidades de informação. Então o que é que nós colocamos? A experiência projetiva, ela pode ajudar a pessoa a buscar essa informação de quem ela pode ter sido, o que ela pode ter preparado antes de ressomar, de ter um novo veículo físico, o que é que ela veio fazer aqui nessa existência, qual é a sua programação existencial, a sua proex. Tem um bocado de pessoas que às vezes ela tem que aturar, né? Pois é. Principalmente da família. Muitas vezes é o seu grupo evolutivo, que nós chamamos, né? Ela vai encontrar aquele grupo que ela precisa desconstruir ou reconstruir alguns laços, ou fazer algum trabalho específico assistencial, né? Então essas experiências vão nortear até para onde ela vai depois dessa vida intrafísica. Então a experiência projetiva, ela pode te dar a oportunidade de responder, né, ou de aprofundar mais essas questões de forma direta, de forma bem íntima. Então, assim, todo esse processo todo o processo evolutivo envolve o interrelacionamento, né, a conviviologia sadia entre as consciências. É por isso que nós também trazemos hoje uma proposta de trabalho, de estudo científico na área do estudo da paz, né, da pacifismologia, como um curso onde a gente vai estudar a nossa condição mais bélica e poder entender como podemos funcionar melhor, convivendo juntos e trocando essas informações evolutivas necessárias para o andamento das programações existenciais de cada um de nós. Agora aproveite aí que você está aí, certo? E apresente-nos os cursos, porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo querem se aprofundar, pelo menos já foi dado a isca, agora temos que pescá-los, né? Então, fale-nos aí dos seus cursos, desses trabalhos belíssimos. Já mostrei aqui os livros de Valdo Vieira, que ele já não está mais conosco, já desencarnou. Agora o dia 2 de julho, né? Foi desse mês. Né? Exato. Mas, por sua vez, as suas obras continuam, né? Correto. Então, o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, também foi uma proposta a partir dos estudos do professor Valdo e outros pesquisadores que proporam em 1988 a criação de instituição onde pudesse se estudar e tentar replicar essa pesquisa parapsíquica mais avançada. Então, é uma instituição laica, sem fins de lucro, de pesquisa científica, onde se estuda e se divulga essas ciências, né? A ciência da consciência, a conscienciologia, e a ciência que vai estudar o fenômeno da exteriorização da consciência além do corpo físico, que é a projeciologia, onde nós vamos ter aí um cronograma de cursos, desde cursos introdutórios a cursos mais aprofundados, cada um com um tema específico, né? Nós vamos ter um curso que nós vamos falar só sobre a experiência projetiva, né? Que é o CIP, o Curso Integrado de Projeciologia. Esse que você está em mãos é o Pacifismologia, é um estudo da paz, né? Inclusive o que eu te perguntei, se realmente a visão espiritual vai dar uma visão de humanização, de paz, evitar os excessos de belicidades que nós temos no mundo. Até porque, assim, no mesmo planeta todos pagamos a conta juntos, né? Então, assim, dividimos o mesmo aluguel no mesmo imóvel. Rapaz, isso aí a gente... Então, queira ou não queira... Só não pode ter o governo que nós estamos aí, que essa conta vai ficar injusta. Queira ou não queira, José Augusto, nós também participamos dos resultados da evolução planetária como um todo. Então, entendemos que melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos através do estudo da paz, da consciência pacífica, né, como da consciência bélica, porque também desse funcionamento e procurar assistir, esclarecer essas consciências é o nosso objetivo maior. Além de, logicamente, dar mais subsídios para que a pessoa ela possa aprofundar nesse autoconhecimento, né, buscar uma qualidade de vida através da qualificação das suas energias pessoais, das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus objetivos de vida, né? E isso entendemos também que faz parte desse
emaranhado aí de vidas sucessivas. É o que nós chamamos do curso intermissivo. É um curso entre uma existência e outra, a depender do nível adiantado da consciência, ela é convidada a se preparar, né, como se fosse um curso preparatório mesmo, para que ela pudesse assim, executar com empenho, com mais qualidade essa programação prévia. É isso, nós conversamos aqui com Marcelo Barbosa Basto, ele tem bastante conhecimento, deu-nos aqui uma aula e ficamos a saber que o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, no qual tem aí os caracteres, telefone, para que você que está aí nos assistindo possa ler, adentrar no contexto deste conhecimento belíssimo que levar-nos para uma nova abordagem de nós mesmos. E isso é importante, porque, como ele falou-nos, a paz começa a partir de cada um de nós. E nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós começamos a burilar o nosso espírito e começamos a perceber que somos o todo dentro de um cosmos. E uso até um termo de Mikhail Bakunin, que era ateu declarado, o pai do anarquismo, um dos pais do anarquismo. Ele disse que a falta de liberdade de um único homem representa a falta de liberdade de toda a humanidade. Ele, por sua vez, nos falou que nós pagamos a nossa conta juntos. Vamos fazer a nossa parte. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Como no final do século, início do século XIX, início do século XX, quiseram fazer. A psique humana, que em verdade é a alma, ela tem uma multiplicidade de abordagens e nós, em verdade, não conhecemos nem os nossos oceanos, nem o nosso universo e nem tampouco a nossa alma. Mas foi preciso algumas pessoas acoplarem cientificidade, filosofia e espiritualidade, para nós termos uma percepção daquilo que existia, mas não era visto dentro do contexto da credibilidade. Pessoas como o Mesmer, que passou, pessoas como Allan Kardec e principalmente a figura de Valdo Vieira, foram pessoas que colocou dentro do contexto da cientificidade essa nossa, que é observação, criação de hipótese, resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização, a conscienciologia levou e ensinou-nos a pensar e a observar a nossa saída espiritual. E para falar disso, aqui nós temos Marcelo Barbosa Bastos, que é do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que, como sempre, irá nos dar uma aula do que é essa ciência que engatia no século XXI, mas que tem suas origens há mais de 5.000 anos atrás, porque ela surgiu junto com o homem, porque o homem... O século XVIII e XIX caracterizou-se por ser
serem denominados os séculos da psicologia. Mas houve um ledo engano, porque em verdade nós temos uma multiplicidade de psicologias, e a psicologia ela não foi nascida das fundamentações empíricas. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Trouxeram-nos e levou-nos a aproximarmos, principalmente no século XXI, que é denominado século do Espírito, aproximarmos ciência e espiritualidade, levando para o meio acadêmico o espírito e olhando uma nova abordagem. Lembro-me que ao ler Jung, no Homem e seus Símbolos, ele fala no seu prefácio que ele, naquele momento da vida dele, já famoso, já respeitado e já bem visto dentro da sociedade, ele poderia abrir o coração e dizer que acreditava em sessões espíritas e que a visão dele não era a visão cartesiana positivista da libido de Freud, mas uma visão espiritual. Valdo Vieira, ele levou